Quantos livros ler por ano? Qual o ritmo de leitura ideal? Qual o papel das bibliotecas públicas na expansão dos hábitos de leitura? Por que uma comunidade literária é tão importante? Pois é, pessoal, essas são algumas perguntas que vocês fizeram para mim nessa série de vídeos Como montar a sua biblioteca pessoal. E o programa de hoje é dedicado a vocês, dedicado a responder a vocês. Pois bem, pessoal, a primeira coisa que eu queria dizer aqui é que essas primeiras duas perguntas, né, sobre quantos livros ler por ano e o ritmo de leitura, eu acho que elas têm muito a ver com esse tempo em que nós vivemos, esses tempos digitais de hiperinformação em que a gente tem que performar o tempo inteiro. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte: não existe um número ideal. Não existe um número mágico de quantos livros você tem que ler no ano. Não existe um número mágico de qual que é o ritmo de leitura ideal. Para começo de conversa, é você que vai determinar qual que é o seu ritmo de leitura ideal. Se você tem 15 minutos de leitura por dia, 20 minutos, uma hora, é você quem vai dizer se você vai conseguir ler um, dois, quatro livros no ano, e tá ótimo se for essa a sua capacidade de leitura no ano. O que importa aí, na verdade, não é você ler muito, é você ter o seu tempo de leitura, é você ler bem também. Porque eu tenho uma coisa muito arraigada em mim, que assim, um livro, né, quando você vai ler um livro, o que você tem ali é um encontro de duas inteligências, a sua e a do autor. Então, por que não aproveitar essa troca de inteligências de um modo mais tranquilo, de aproveitar essa conversa com o autor de uma forma que você realmente aprecie a leitura daquele livro e não seja simplesmente uma leitura descartável. Quanto mais, né, você encontra autores com quem você gosta de passar um tempo lendo, melhor. E obviamente para mim tem uma questão aí muito importante que também é uma questão do desafio da leitura, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Para mim, uma boa leitura é aquela que estimula a sua inteligência, é aquela que faz você se esforçar mais, é aquela que te leva a outras leituras, né? Nada melhor para mim do que um livro que te leva a outro livro. Para mim isso é fundamental. Então, a partir do momento que você encontra esses livros, para mim esses livros são os bons livros, né? Nada contra livros menores, livros pequenos, livros que você vai ler em um dia. Tudo bem, faz parte também, mas o mais interessante são aqueles livros que te desafiam a continuar com eles. São também aqueles livros que te tiram desse mundo de hiperinformação, de hiperestímulo. Eu acho que existe um tempo aí da leitura que é um tempo quase de contemplação, em que você consegue ter o seu espaço ali fora do mundo, ou ali dentro do universo literário do autor. Eu acho que isso aí para mim é uma coisa muito importante quando você busca bons livros para ler. Outro fator importante dessas leituras mais pausadas é porque a cultura livresca, ela não é algo que você adquire da noite para o dia. Ela é algo que você tem que cultivar, que você tem que acumular. É com o passar dos anos e com mais e mais leituras se acumulando, é que você vai construir essa cultura livresca, é que você vai construir esse conhecimento literário. A partir do momento que você começa a trocar a quantidade pela qualidade, você já está perdido nesse jogo. Então, acho que aí é a primeira grande dica que eu dou para vocês, então, sobre essas duas primeiras perguntas. Não entrem nessa paranoia das métricas, tá, gente? De verdade. Qual o papel das bibliotecas públicas na formação dos hábitos de leitura? Bom, eu, por mim, cara, teria uma biblioteca pública em cada cidade desse país, no mínimo. Pelo seguinte, cara, bibliotecas públicas são extremamente importantes para formação e divulgação e expansão dos hábitos de leitura. Eu mesmo, né, frequentei muito biblioteca pública, principalmente na adolescência, porque eu queria procurar um espaço mais tranquilo para leitura, queria encontrar títulos que de repente não tinham em casa ou que eu não tinha dinheiro para comprar numa livraria. Então elas são esses espaços quase que sagrados, onde você encontra um acervo literário que muitas vezes não vai estar disponível para você, mesmo em livrarias, porque tem bibliotecas públicas muito bem organizadas e muito bem feitas, que às vezes você vai encontrar autores que não estão aí no mercado atualmente, né? Então é um ótimo lugar para você descobrir novos autores, né? Autores antigos, autores que estão fora de catálogo. E também tem essa questão de que uma biblioteca pública é um espaço cultural, é um espaço onde você pode trocar ideias com os bibliotecários, com outras pessoas que você vai terminar conhecendo por lá. Então acho que é muito importante porque ela irradia cultura, né? Uma boa biblioteca pública.
E felizmente São Paulo tem bastante biblioteca pública, acho que vale a pena as pessoas conhecerem assim. Tem uma aqui perto, a do Parque Vila Lobos, por exemplo, que é perto aqui de casa, que é bem legal. E assim, cara, como eu falei também, até por essa questão, né, a questão financeira, às vezes a gente tá numa fase da vida que, meu, você não tem grana, tá apertado, né, a sua mesada não é lá muito boa, as contas estão pesando, pô, por que não frequentar uma biblioteca pública? E elas também são fundamentais para criar o quê? A tal da comunidade literária. Como eu falei aqui em um dos vídeos, muitas vezes no nosso círculo social mais próximo, a gente não encontra pessoas que gostam de ler, pessoas que têm apreço aos livros, mas justamente espaços como bibliotecas, livrarias, pessoas como bibliotecários, profissionais como livreiros, eles são justamente essa ponte que nos une aos autores, nos une aos livros e uns aos outros como leitores. Então eu acho que é fundamental, né, para você buscar uma comunidade literária que muitas vezes não vai estar assim, num amigo, num familiar, né, alguma coisa assim, pô, você pode encontrar justamente aí, nesses lugares. Aqui no Bunker do Jill e na Trabalhar Cansa, por mais que a gente tenha esse trabalho que seja online, uma grande preocupação que a gente sempre teve foi de construir uma comunidade cultural, construir uma comunidade literária. Isso aí, cara, é um valor que a gente tem, né, na livraria, é um valor que eu tenho no trabalho do Bunker, né? Para mim, por mais que seja um espaço digital, eu prefiro usar esse espaço digital não para ressentimentos, não para ficar vomitando bobagens aqui, mas justamente para ajudar a construir essa comunidade cultural que, para mim, é uma das. Cara, é quase como uma missão assim que esse bunker e a livraria me impuseram, sabe? Que não é só uma questão de, como te falei, ser popular, ou ter uma audiência muito grande, tudo. Eu quero ter uma comunidade aqui que goste de ler, que goste de cultura, que goste de conversar sobre essas coisas. A Livraria Trabalhar Cansa, um dos principais papéis dela não é só vender livros. A gente tem um projeto lá do Encontros que é justamente um projeto de cultivar uma cultura, né? Cultivar o apreço às artes, né? O apreço à literatura, o apreço ao cinema, aos quadrinhos. E, enfim, eu acho que muito disso a gente pode não encontrar no nosso círculo mais próximo, mas pô, temos aí essas ferramentas tão interessantes como as ferramentas digitais, vamos usá-las a nosso favor. Então, eu acho que é um pouco isso aí que eu queria dizer para vocês em toda essa série de vídeos, né? Esse aqui é o último vídeo sobre a série Como Montar a Sua Biblioteca Pessoal. Mas, se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem de repente que eu retome essa série em algum outro momento, comentem aí, falem que a gente faz, cara. A gente faz mais coisas aqui. Estamos aqui para servir bem e servir sempre.